Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo tranquilo. Hoje mais um capítulo das Olimpíadas de Matemática, capítulo 8, certo? E antes, gostaria de agradecer todo mundo que está vendo o canal, pedir para vocês compartilharem os vídeos, se inscreverem no canal, ok? Isso é muito importante, dá um like no vídeo também, ok? Certo? Então, o problema de hoje é um problema envolvendo dupla divisibilidade. No último capítulo, eu falei sobre os números apocalípticos e quando eu tinha uma expressão em n dividindo outra expressão em n. Então a gente reduzia o grau até ficar uma coisa de grau zero e a gente conseguia resolver considerando todos os casos possíveis e substituindo um por um. Nesse aqui é um pouco diferente, porque eu tenho 2n, uma expressão em n, dividindo uma expressão em m. E depois eu tenho uma expressão em m dividindo uma expressão em n. Certo? Então eu tenho uma dupla divisibilidade. A pergunta é quais são todos os mn ímpares que satisfazem essas duas condições. 2n divide 3m mais 1 e 4m divide n ao quadrado mais 3. Certo? Então, vamos para a solução. Eu quero que vocês guardem a ideia, certo? Então, como é que é uma ideia bem bacana. Então, a primeira coisa que a gente tem é o seguinte. Olha só. 2 divide 2n. Certo? Que divide 3m mais 1. Da mesma forma, nós temos que n divide 2n, que divide 3m mais 1. Isso implica, então, que n divide 3m mais 1. Da mesma forma, m divide 4m. E 4m divide n ao quadrado mais 3. Por hipótese, né, pessoal? Essas são nossas hipóteses. Isso implica, então, que m divide n ao quadrado mais 3. Certo? Ok? E, então, eu tenho que n divide 3m mais 1 e m divide n ao quadrado mais 3. Então, eu posso multiplicar as divisibilidades, certo? Usando o seguinte fato. Então, vou escrever aqui, o fato é, se A divide B e C divide D, então AC divide BD. Então, deixo para vocês aí como exercício provar isso, certo? Então, como exercício, provar isso. Certo? Então, vamos lá. Olha só, então, como eu tenho essas duas divisibilidades, então eu posso fazer o produto aí. Então, NM divide 3m mais 1 vezes n ao quadrado mais 3. Certo? Isso aqui nada mais é do que 3mn quadrado mais 9m mais n quadrado mais 3. Ok? Mas olha só, mn divide isso aqui, ó. Então, se mn divide essa soma e divide um termo, então ele divide o outro termo. Isso implica, como mn divide isso aqui, então isso implica que nm divide o restante, que é 9m mais n ao quadrado mais 3. Então já tirou um termo aí de grau 3, né, que é grau 1 em m e grau 2 em n. Certo? Então já melhorou um pouco as condições aqui. Então, isso aqui implica, pessoal, que como esse número aqui é diferente de zero, então se um número divide outro e esse cara aqui é diferente de zero, então esse cara é menor ou igual que esse, se os dois são positivos. Outra propriedade lá que eu falei na aula de divisibilidade. Então isso aqui implica que nm é menor ou igual que 9m mais n ao quadrado mais 3. Certo? Ok, então vamos agora para duas considerações aqui. A primeira consideração é que eu sei que 3m mais 1 sobre 2n, olha só, eu sei que 2n divide 3m mais 1. Então 3m mais 1 sobre 2n é um inteiro. É um natural porque são positivos. Mesma coisa para o n ao quadrado mais 3 sobre 4m. É um natural. O que eu vou fazer agora, pessoal, é supor que esses naturais são maiores ou iguais que um certo número, que vai me ajudar nessa desigualdade aqui. A gente vai ver já por que esse certo número.
Então eu vou supor que 3... Ó, eu sei que como ele é natural, ele é maior ou igual que 1. Então eu vou supor que ele é maior ou igual que 3. E vamos supor que n ao quadrado mais 3 sobre 4m é maior ou igual que 3 também. É claro que eu estou supondo aqui agora, eu vou ter que provar os casos anteriores depois, certo? Ok? Então, vamos lá. Dessa primeira desigualdade aqui, né, eu obtenho que o 3m mais 1 é maior ou igual que 6n, ou seja, isso implica que o m é maior ou igual que 6n menos 1 sobre 3. Agora vamos para a segunda desigualdade. Na segunda desigualdade, só manipulando isso aqui, é fácil ver que n ao quadrado mais 3 sobre 12 é maior ou igual que m. Certo? Então a gente tem uma desigualdade por baixo e uma desigualdade por cima para o m em função do n. E agora eu vou usar aqui, certo? Então vamos lá. Eu tenho nm menor ou igual que 9m mais n ao quadrado mais 3. Só que por um lado, isso aqui é menor ou igual, olha, o m é menor ou igual que n ao quadrado mais 3 sobre 12 e sobra o n ao quadrado mais 3. E por outro lado, olha só, o m é maior ou igual que 6n menos 1. Então esse m aqui eu posso trocar ele por 6n menos 1 sobre 3 vezes o que sobrou aqui, que é o n. Então eu tenho uma desigualdade só em n. Certo? Então, fazendo as contas aí, pessoal, eu vou pular essas contas aqui, certo? Fazendo essas contas, nós temos 3n ao quadrado menos 4n menos 63 menor ou igual que 0. Certo? Então, aí vem a primeira pergunta, né? Isso aqui, para a gente é interessante, porque como o n é aqui, se a gente considera o n a variável, isso aqui é um polinômio do segundo grau, com coeficiente líder positivo. Então, um polinômio de segundo grau com coeficiente líder positivo, se ele for negativo, é porque esse n tem que ser limitado, certo? Então, isso aqui implica, se a gente fizer as contas, que o n é menor ou igual que 5 pode ser provado por indução, pessoal. Certo? Então, n é menor ou igual que 5. E aí vem o fato de a gente estar usando, agora, de a gente entender por que a gente está usando o 3 aqui. Porque esse 3, quando eu coloco 6 aqui, né, se eu boto 3 aqui, se eu coloco 6 aqui, e coloco aqui dividindo, né, dividindo por 12, eu fico com esse cara aqui, esse coeficiente positivo. Caso eu colocasse 2 aqui, o coeficiente ficaria negativo, e nesse caso não teria problema nenhum. Certo? Então esse é o motivo de colocar o 3 lá. Então agora a gente substitui. Agora a gente substitui o n de 1 até 5 e obtemos a única solução nm igual a 1, 1. Certo? Essa é a única solução nesse caso. Agora, pessoal, ficou faltando, né, já sabemos que, que 1 é solução. Mas agora está faltando aqueles casos que a gente não considerou, né? Que é 3m mais 1 sobre 2n, 1 ou 2, e n ao quadrado mais 3 sobre 4m, 1 ou 2. Ficou faltando esse, certo? Então vamos fazer cada um deles. Vou fazer só um aqui, para vocês entenderem como é que vai ser feito. Então 3 mais 1 sobre 2n igual a 1. Certo? Então nesse caso, 3m mais 1 é igual a 2n. Ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Esse aqui, é claro que implica que o n, esse aqui implica que o n é 3m mais 1 sobre 2. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu sei que o m divide n ao quadrado mais 3. Só que n ao quadrado é 3m mais 1 sobre 2 ao quadrado mais 3. E aqui, a gente desenvolve isso aqui, fica 9m quadrado mais 6m mais 1, dividido por 2 mais 3. Desculpa, dividido por 4 mais 3, né? Levar o quadrado em cima e embaixo.
E isso aqui nada mais é do que 9m ao quadrado mais 6m mais 13 sobre 4. É claro, pessoal, que se eu pego um número e divido por 4, esse número divide só o numerador, né? Porque eu estou tirando fatores dele. Então ele continua dividindo o número maior. Então eu tenho que m divide o número 9m ao quadrado mais 6m mais 13. Só que o m divide 9m ao quadrado, o m divide 6m, logo o m divide 13. Esse argumento, pessoal, é muito usado, viu? Então m é 1 ou 13. E nesse caso, pessoal, não tem solução. Certo? Se você substituir lá, não tem solução. E da mesma forma, fazemos todos os outros casos, viu, pessoal? Só substituindo agora 2, depois 1, depois 2. No caso que n ao quadrado mais 3 sobre 4m é 2, né? Olha só. No caso que o 3m mais 1 sobre 2m é 2, nesse caso aqui a gente tem duas soluções, que é a solução nm igual a 37,49 e 1. Certo? É mais uma solução. No caso que o n ao quadrado mais 3 sobre 4m é 1, nesse caso nós temos uma solução também, que é a solução nm igual a 13,43. Agora o engraçado acontece nesse caso 4, que é o caso que n ao quadrado mais 3 sobre 4m é igual a 2. Nesse caso, nós temos que n ao quadrado mais 3 é igual a 8m. E aqui a gente usa o fato do n ser ímpar, pessoal. O n é ímpar, implica que o n é da forma 2k mais 1. Então, quando eu pego n ao quadrado mais 3, isso aqui é 2k mais 1 ao quadrado mais 3, que é igual a 4k ao quadrado mais 4k mais 1 mais 3. Isso aqui é 4k, k mais 1, vamos colocar 4k em evidência, mais 4. Como k mais 1 é sempre um número par, porque entre dois números consecutivos um deles é par, esse número aqui é divisível por 8. Divisível por 8. Logo, o resto da divisão de n ao quadrado mais 3 por 8 é 4. Só que, por outro lado, 8m deixa o resto zero na divisão por 8. Então, isso aqui nunca pode acontecer. Então, não tem nenhuma solução aqui. Logo, pessoal, todas as soluções são NM3749, NM11 e NM1343. E assim a gente resolve o problema. Okay? Lembrando que a gente usou aqui o que a gente chama de método das desigualdades. Certo? Valeu, pessoal. Se inscrevam no canal, dê like no vídeo, peçam seus problemas aí, façam suas sugestões, seus comentários, deixem as perguntas também. Grande abraço, valeu!